Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar uma das classes de palavras, ou seja, uma palavra que está lá dentro da classe de palavras, vocês sabem, né, que a gente tem 10 classes de palavras. E dentre essas 10 tem uma que a gente vai trabalhar hoje, que é a conjunção, certo? Só que nós vamos trabalhar a conjunção coordenativa. Mas para a gente chegar lá na conjunção coordenativa, vamos fazer uma pequena revisão aí do que é uma conjunção. O que é uma conjunção? Conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical, tais como mas, portanto, conforme e etc. Porque tem outras palavras, né? Tem outras palavras que também são conjunções, certo? Então, a conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical, certo? Vamos ver aí. Exemplo dessas conjunções nas frases. Vou, mas não volto. Vou, mas não volto. Veja que eu tenho aí a palavra mas, que é essa palavrinha aí que está em vermelho. Essa palavrinha mas é uma conjunção. É uma conjunção que está ligando o verbo ao restante da frase. Vou, mas não volto. Se eu colocasse vou, não volto, ficaria faltando alguma coisa, não é, gente? Portanto, não sei o que fazer. Então, olha aí mais uma vez uma conjunção. Dança, a dança. Dança, dançar conforme a dança. Dançar conforme a dança. Então, conforme também é uma conjunção, certo? Classificação das conjunções. De acordo com o tipo de relação que estabelecem as conjunções, podem ser classificadas em conjunções coordenativas e subordinativas. Essas coordenativas é as que a gente vai ver agora, certo? As subordinativas, vocês vão ver lá na frente e a gente vai chegar nelas, certo? Então, nesse momento, a gente tem que se preocupar com as coordenativas. Depois, a gente se preocupa com o resto. Então, as conjunções coordenativas são aquelas que ligam orações de sentido completo e independente, ou termos da oração que tem a mesma função gramatical. E elas se subdividem em aditivas, que é a primeira. Aditivas, já está dizendo, minha gente, é de adição, é de soma, é de acrescentar, é de levar algo a mais. Então, as aditivas, elas ligam orações ou palavras expressando ideias de acrescentamento ou adição, que são elas, por exemplo, e, nem, e não, né? Não, não só, mas, que é o mas também, não só, como também, bem como, não só, mas e ainda. Então, e é uma conjunção, nem é uma conjunção que equivale a e não só,
mas-se também, não só, como também, bem como, não só, mas-se ainda. Quando a gente tem, por exemplo, não só, a gente tem uma conjunção conjuntiva. Por que chamamos de conjunção conjuntiva? Porque tem mais de uma. Mas-se também, duas palavras, também conjuntiva. Não só, também conjuntiva. Como também, também conjuntiva. Bem como, também conjuntiva. Não só conjuntiva e mas-se ainda conjuntiva. Então vamos ver aí agora dois exemplos com as aditivas, ou seja, com as conjunções aditivas. A sua pesquisa é clara e objetiva. A sua pesquisa é clara e objetiva. Eu tenho aí uma oração. Por que eu tenho apenas uma oração aí? Porque para mim saber o número de orações que eu tenho, eu conto o quê? O número de verbos. A sua pesquisa é clara. Quem é o verbo? É do verbo ser. E objetiva. Se eu falasse para vocês, a sua pesquisa é clara, tudo bem. Encerrou e você teria uma oração com sentido. No entanto, eu acrescentei mais uma informação, certo? Eu adicionei mais uma informação. A sua pesquisa é clara e objetiva. Então, esse "e" dá a ideia de adição, que eu estou acrescentando mais alguma coisa. Ela não só dirige a pesquisa, como também escreveu o relatório. Veja só, eu tenho aí quantas orações? Ela não só dirigiu a pesquisa. Eu tenho a primeira oração. Por que eu tenho a primeira oração? Porque quando eu chego aqui na palavra pesquisa, eu tenho, ela não só dirigiu a pesquisa. Olha o verbo aqui, olha, dirigiu, de dirigir. Então, uma oração. Como também escreveu o relatório. Então, olha o outro verbo, escreveu. Ela não só dirigiu a pesquisa. Dava para entender? Dava. Tinha uma informação completa? Sim. Como também escreveu o relatório. Então, eu acrescentei mais um termo. Além dela escrever, ela dirigiu. Além de dirigir, ela escreveu. Então, a ideia de quê? De adição, certo? Então, se ela tem a ideia de adição, ela é o quê? Aditiva, certo? A segunda conjunção coordenativa é aquela conjunção adversativa. As conjunções adversativas, elas ligam duas orações ou palavras expressando ideias de contraste ou compensação, ou seja, o contrário. Ela dá uma ideia contrária, certo? São elas: mas, porém, contudo, todavia, no entanto, não bastante. Então, veja que eu tenho aí também conjunções conjuntivas. No entanto, não o bastante. Por exemplo, vamos ver aí. Tentei chegar mais cedo, porém não consegui.
O que é que a gente espera? Que se você tenta chegar mais cedo, você chega mais cedo, não é isso? Se espera isso, né, de alguém. Mas ele veio aí com o porém. Veja que, porém, não consegui. Tentei chegar mais cedo, porém, não consegui. O contrário, ele deu um contraste. Ele é honesto, porém, veja esse exemplo. Ele é honesto, porém, ladrão. Se ele é honesto, então você espera o que dele? Que ele não roube, não é isso? Que ele não faça nada de errado, não é isso? Mas como ele colocou a palavra porém, deu a ideia de contraste, deu a ideia de oposição entre uma oração e outra, certo? Alternativas. Ligam orações ou palavras expressando ideias de alternância ou escolha. Indicam fatos que se realizam separadamente. Ou seja, você tem uma escolha que você pode fazer. Ou, ora, já, quer, seja, talvez. Por exemplo, ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Então, você tem aí uma escolha. Se você escolher agora, você fica com o presente. Se você não escolher agora, você fica sem o presente, não é isso? Quer faça sol, quer chova, eu irei amanhã. Quer faça sol, quer chova, eu irei amanhã. Então, se chover, eu irei amanhã, mas também eu tenho uma outra escolha. Se fizer sol, eu também irei amanhã. Então, alternativas, ou seja, ele nos deixa a alternativa, certo? Conclusivas. As conclusivas, as conjunções conclusivas, elas ligam a oração anterior a uma oração que expressa a ideia de conclusão ou consequências. São elas: logo, pois, depois do verbo, portanto, por conseguinte, por isso e assim. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Então, ela afirmou na segunda oração o que ela disse na primeira. Marta estava bem preparada para o teste, afirmou. É isso? Portanto, não ficou nervosa. Então, aqui há o quê? Há uma afirmação, há uma conclusão de algo que ela disse na primeira. Marta estava bem preparada. Então, primeira oração. Marta estava bem preparada para o teste. Segunda oração. Portanto, não ficou nervosa. Segunda oração. Então, a palavra portanto ligou as duas orações. Vamos colocar aí. Marta estava bem preparada para o teste. Por isso, não ficou nervosa. Confirma novamente. Confirma a primeira e conclui na segunda. Ou seja, confirma a parte da segunda. Certo? Explicativa, já está dizendo, minha gente, dá uma explicação.
Então, essas conjunções explicativas, elas ligam a oração anterior a uma oração que explica, que justifica a ideia nela contida. São elas: que, porque, pois. Só que esse pois, veja que ela apareceu lá na conclusiva e está aparecendo aqui na explicativa. Então, esse pois aqui na explicativa, ele tem que vir antes do verbo. Lá na outra que a gente viu, ou seja, aqui vamos voltando. Na conclusiva, esse pois, ele veio o quê? Ele veio depois do verbo. Depois, olha, se esse pois vier depois do verbo, conclusiva. Se ele vier antes, explicativa, certo? Portanto, por exemplo, não demore, que o filme já vai começar. Então, esse que aqui, que é a conjunção, ele está explicando por que você não deve demorar. Vista o casaco. Que lá fora está muito frio. Vista o casaco. Que lá fora está muito frio. Ele mandou você vestir o casaco? Mandou. Ele lhe deu uma explicação por que você deveria vestir o casaco? Deu. Através de quem? Da palavrinha que, ou seja, da conjunção que, certo? Saiba que algumas conjunções, gente, elas mudam de sentido e elas causam, às vezes, uma confusão danada na nossa cabeça. E aqui eu coloquei algumas conjunções para vocês verem o sentido que cada uma tem quando ela é colocada. Então, vamos ver aí, letra A. As conjunções e, antes, agora, quando são adversativas, equivalem a masse, certo? E, antes, agora e quando. Ela só é adversativa se você puder trocar ela pela palavra masse, ou seja, são adversativas quando equivalem a masse. Se você fizer essa troca e der certo, então ela é adversativa, certo? Então, quem é as conjunções? E, antes, agora e quando, não é isso? E, antes, agora e quando. Vamos ver se a gente pode fazer essa troca aqui nos exemplos. Carlos fala e não faz nada, por exemplo. Carlos fala e não faz. Carlos fala, mas se não faz. Carlos fala, mas se não faz. Vamos à outra. Então, ela é adversativa. Se Carlos fala, então a gente espera que ele faça. Então, ela é adversativa. Por quê? Porque ele não faz. A segunda, o bom educador não proíbe, antes orienta. O bom educador não proíbe, antes orienta. Vamos trocar pelo mas. O bom educador não proíbe, mas orienta. Sou muito bom, agora bobo não sou. Sou muito bom, mas se bobo não sou. Então, adversativa. Foram mal na prova, quando poderiam ter sido muito bem. Foram mal na prova, mas se poderiam ter sido muito bem. Posso fazer essa troca? Posso. Equivale a masse? Equivale. Então, adversativa.
Vamos ver aí na letra B. A conjunção senão. Senão é conjunção adversativa quando equivale a mas sim. Por exemplo, não conseguimos vencer, não por protecionismo, mas sim por capacidade. Então, adversativa, porque eu posso fazer essa troca, né? Letra C. Das conjunções adversativas, mas deve ser empregada sempre no início da oração. As outras, porém, todavia, contudo, podem vir no início ou no meio. Por exemplo, ninguém respondeu a pergunta. Ninguém respondeu a pergunta. Primeira oração. Ninguém respondeu a pergunta. Mas os alunos sabiam as respostas, ou a resposta. Então, veja que o mas, ele veio iniciando a segunda oração. Mas os alunos sabiam, olha o verbo aqui, sabiam de saber. Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Então, lembrem-se dessa regrazinha. Mas deve ser empregada sempre no início da oração. Ninguém respondeu a pergunta. Os alunos, porém, sabiam a resposta. Então, veja que a conjunção porém, todavia, contudo e etc. podem ser colocadas não só no início, mas pode ser colocada no meio, né, também da oração. E aí a gente tem a conjunção pois, que é a palavra pois, que foi aquela que a gente encontrou lá na explicativa, não foi isso? E na conclusiva. Então, a palavra pois, quando é conjunção conclusiva, ela vem geralmente após um ou mais termos da oração a que pertence. Por exemplo, você o provocou com essas palavras. Não se queixe, pois de seus ataques. Então, ela é conclusiva. Quando a conjunção explicativa é pois, esse pois, ele vem geralmente após um verbo, depois de um verbo. E esse verbo, geralmente esse verbo é o quê? No imperativo. E ele vem sempre no início da oração a que pertence. Por exemplo, não tenha receio. Não tenha receio. Então, eu estou mandando, eu estou com o verbo no imperativo. Vocês já sabem, né, minha gente? Que o verbo do imperativo é aquele que manda, é o mandão. Então, não tenha receio. Então, olha o verbo no imperativo. Pois eu a protegerei. Então, aí é o que? Verbo no imperativo, pois, conjunção explicativa. Certo? Então, gente, terminamos a nossa aula de hoje. Vamos fazer a atividade, certo?